Conceitos de troca térmica em refrigeração industrial. Os trocadores de calor realizam as funções primárias dos sistemas de refrigeração, bem como várias funções internas. Para a operação eficiente dos trocadores de calor, é necessário que o sistema seja projetado, construído e controlado de forma adequada. Na figura, nós podemos observar os trocadores de calor usados em um sistema de estágio único. Observe que nem todos são necessários e que os números dos trocadores de calor 7 a 9 nem sempre são usados ao mesmo tempo. Da mesma forma, não é normal usar todos os tipos de trocadores, como evaporadores, termosifão 1, bombeado 2, expansão direta 3 no mesmo sistema. Essas variações são incluídas aqui para ilustrar todas as variações possíveis. Todas as válvulas, exceto expansão, não aparecem para termos maior clareza. Evaporador, termosifão. Esse é o tipo de evaporador inundado, significando que mais refrigerante é circulado do que evaporado. Por causa disso, o fluxo de saída é uma mistura de gás e líquido e, portanto, é retornado a um separador de líquido para garantir um gás de sucção seco seja alimentado de volta ao compressor. O evaporador termosifão é alimentado com líquido por meio da circulação natural. Evaporador bombeado. Esse tipo de evaporador também é um evaporador inundado, mas em comparação com o termosifão, ele usa uma bomba para alimentar o líquido ao evaporador. Muitas vezes são refrigerantes de ar localizados em tal forma que a operação do termosifão não é possível, por exemplo, longe do compressor ou separador, em uma câmara fria ou túnel de congelamento. Evaporador de expansão direta. Evaporador alimentado com líquido de alta pressão através de uma válvula de expansão. O retorno do refrigerante do evaporador é totalmente evaporado, sem nenhum tipo de líquido. Dessa forma, ele pode retornar diretamente ao compressor. Resfriador de óleo. Os compressores de parafuso requerem resfriamento de óleo e o resfriador de óleo executa essa tarefa. Os resfriadores de óleo podem ser resfriados a glicol ou a água, como na figura anterior. O resfriador de óleo termosifão que evaporam o líquido do condensador para resfriar o óleo. O líquido evaporado é devolvido à linha de descarga do compressor antes de condensar para ser recondensado. Os resfriadores de óleo resfriador por água costumam fazer parte de um sistema de recuperação de calor. Dessuperaquecedor. O dessuperaquecedor resfria o gás de descarga do compressor antes de entrar no condensador, geralmente para uso em um sistema de recuperação de calor. As temperaturas mais altas no dessuperaquecedor permitem uma temperatura de recuperação de calor mais alta do que é possível no condensador. Condensador. O condensador resfria o gás da descarga do compressor e o condensa em líquido. Os condensadores podem ser condensadores evaporativos, condensadores resfriados a ar ou um trocador de calor resfriado a água ou glicol, por exemplo, conforme mostrado aqui. O calor fornecido ao circuito de glicol ou água pode ser disperso por uma torre de resfriamento ou usado em um sistema de recuperação de calor. Subresfriador. O subresfriador resfria o líquido condensado, usando água, glicol ou ar, como um líquido mais frio sendo passado para o lado de baixa pressão. A capacidade do compressor aumenta. Frequentemente, os subresfriadores fazem parte de um sistema de recuperação de calor. Economizers. Os compressores de parafuso geralmente têm uma entrada adicional, a porta do economizer, que permite que o refrigerante seja alimentado após o início da compressão. Como tal, pode ser usado para comprimir refrigerante adicional a uma pressão inicial acima da pressão de evaporação, sem comprometer a capacidade do compressor e a pressão de evaporação. Geralmente existem dois tipos de economizer, os economizer abertos, que não está sendo mostrado, e o economizer fechado. O economizer aberto é um recipiente simples, sem trocador de calor, portanto, não será abordado aqui nesse estudo.
O economizer resfria ainda mais o líquido condensado, aumentando a capacidade do compressor da mesma forma que um subresfriador, por exemplo. O resfriamento é realizado por flash e a evaporação de parte do líquido do condensador a esse gás é passado para a porta do economizer no compressor. Superaquecedor. Às vezes chamados de superaquecedor de sucção, esse trocador de calor aquece o gás da sucção para o compressor para garantir que, de fato, nenhum líquido seja alimentado no compressor. Como fonte de calor, o líquido no condensador é usado, visto que o superaquecimento do gás de sucção do compressor diminui a densidade do gás. O fluxo de massa do compressor cai, mas o subresfriamento do líquido do condensador compensa isso. Dependendo do refrigerante e das condições de operação, pode resultar em uma mudança total na capacidade, tanto positiva quanto negativa, mas geralmente está muito perto do ponto de equilíbrio. Carga lateral. Não é incomum adicionar um evaporador a um economizer, permitindo que o resfriamento externo seja realizado em um nível de temperatura adicional, superior à temperatura de evaporação. Isso é frequentemente chamado de carga lateral. Na figura podemos observar um evaporador termosifão 3, que foi adicionado ao Economizer 2, que aqui é montado diretamente após o condensador 1. Para todos os efeitos práticos, esse evaporador pode ser tratado como um evaporador termosifão normal. A operação com bomba do Economizer também é uma opção. Intercooler. Em sistemas de 2 estágios, um intercooler, também conhecido como resfriador entre estágios, resfria o gás de descarga do compressor do estágio baixo, antes de entrar no compressor do estágio alto. Se não for resfriado a alta temperatura do gás de sucção para o compressor de alto estágio, resultará em uma temperatura de descarga excessivamente alta para esse compressor. O resfriamento do gás é frequentemente realizado borbulhando com injeção de líquido, resfriando até próximo da saturação. Da mesma forma que os economizers, o intercooler pode ser aberto ou fechado, onde o tipo aberto não envolve um trocador de calor. Resfriador entre estágios. O intercooler pega o líquido refrigerante do condensador 1 e o resfria ainda mais no trocador de calor do intercooler 2, usando o líquido do condensador enviado para o vaso. Observe que o líquido flash também é usado para dessuperaquecer o gás de descarga do compressor de estágio inferior, fazendo borbulhar em um banho de líquido. Outras formas possíveis de dessuperaquecer o gás da descarga é a injeção de líquido no tubo de descarga do compressor de baixa pressão ou em um trocador de calor de resfriamento externo. O primeiro método deve ser controlado com muito cuidado para evitar a entrada de líquido na sucção do compressor, de estágio alto. Geralmente, o método de borbulhamento é o mais comum. Da mesma forma que no economizer, um trocador de calor pode ser adicionado para fornecer uma função de refrigeração na pressão intermediária, seja por meio da operação de termosifão ou operação com bomba. Como alternativa, um separador pode ser adicionado em paralelo com o intercooler. Resfriador em cascata. Um resfriador em cascata é a conexão entre os dois circuitos refrigerantes em um sistema em cascata. Normalmente, o refrigerante de baixa temperatura será o CO2, por exemplo, enquanto o refrigerante de alta temperatura será a amônia. O resfriador em cascata condensa o CO2. O resfriamento para esse processo é fornecido evaporando a amônia a uma temperatura abaixo da temperatura de condensação do CO2. Na imagem, o gás de descarga do compressor de CO2 em 1 é condensado no resfriador em cascata 2 e levado de volta à temperatura de evaporação pela válvula de expansão de CO2 em 3. No lado da amônia, o resfriador em cascata é usado como evaporador termosifão
Para o separador de líquido 4, do separador o gás é gerado e comprimido pelo compressor de amônia em 5. Normalmente o CO2 é condensado a menos 10 graus e a amônia evapora a menos 15 graus. A diferença de temperatura no resfriador em cascata pode ser considerado uma perda de eficiência. Por isso, é recomendado examinar a mudança no custo operacional, ou seja, na potência do compressor, versus o custo de instalação de um resfriador em cascata maior que opera, por exemplo, a 3 graus de diferença de temperatura. Circuito intermediário. Também não é incomum ter um circuito intermediário entre o evaporador e um produto. Em caso de vazamento no evaporador 1, o refrigerante pode contaminar o lado secundário. Se o lado secundário for um produto como cerveja ou leite, por exemplo, o produto será destruído. Assim, o produto é resfriado em um trocador de calor secundário 2, que é resfriado pela água ou glicol resfriados no evaporador 1, de forma que a segurança do produto é totalmente garantida.